Semana passada a gente falou do primeiro capítulo de Juízes e eu vou seguir, não exatamente o texto, mas ainda dentro do livro de Juízes, no capítulo 2, a gente vê o início de algo que se prolonga durante todo o livro, que é um ciclo repetitivo que a gente tem chamado de ciclo aspiral descendente. Um ciclo aspiral descendente. Quando eu penso só no termo, nessa expressão, ciclo aspiral descendente, parece que a gente está falando de situação de hoje, na área emocional, mental da nossa geração. Um ciclo aspiral descendente. Muitos têm entrado nessa situação sem saber como sair. Parece que isso não tem fim. Agora, o problema talvez é porque a gente se preocupa muito com o fim, com querer sair. E não se preocupa tanto com o início. O que provocou isso? Não é? E é isso que eu queria analisar com vocês hoje dentro do segundo capítulo de Juízes. Por que nós entramos nesse ciclo descendente? Porque as coisas sempre se repetem, parece que se repetem num nível pior do que antes. O que levou a gente a entrar nisso? Nós vamos estudar o livro de Juízes. E a partir dele a gente vai fazer algumas induções para hoje, para a nossa realidade. Então, capítulo 2, versos 10 ao 23. Ao 19. Capítulo 2, versos 10 a 19. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor à ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincindiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e adorando-os eles, nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Vamos orar mais uma vez.
Senhor, tem misericórdia de nós. Milênios passaram dessa experiência do povo que o Senhor escolheu. E parece que a gente insiste em cair nos mesmos erros. Ajuda-nos a ter o esclarecimento diante da Tua palavra, Senhor. Mostra-nos o caminho que o Senhor propõe. Ensina-nos a ver onde caímos, o que temos errado, onde temos colocado o nosso coração, para que a gente possa receber do Senhor a correção, a cura, a restauração, o perdão, e recomeçar livremente como servos, como adoradores do Senhor. Guia-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Um ciclo descendente. O ciclo aqui é comum em Juízes. Ele pode ter 4, 5 ou 6 etapas, dependendo de quem olhar e dos detalhes. Mas sempre era o ciclo de quem se esquece do Senhor, começa a servir outros deuses ou viver em função de outras coisas, recebe o castigo, a punição, se arrepende diante da dor, diante da dificuldade. Deus então levanta um libertador, alguém que possa voltar, dar esperança, e o povo goza de um período de paz e certa prosperidade. Mas de novo, esquecem-se do Senhor, voltam o coração para outros deuses, e aí repete-se todo o ciclo mais uma vez. O grande problema e o início de tudo é quando a gente deixa Deus de lado. Os primeiros versículos que a gente leu aí, eles deixaram Deus de lado. Outros deuses ocuparam um lugar que estava vazio, um trono que estava vazio. Na verdade, quando nós buscamos a Deus e o glorificamos como Deus, o trono está ocupado. Mas quando estamos tão ocupados com outras coisas, que o reino de Deus e o servir a Deus não ocupa mais o lugar central na nossa vida, então ficamos vulneráveis a que outros deuses ocupem esse lugar. Aí você pode dizer, mas eu não adoro outros deuses. O meu Deus é o Deus das Escrituras. Jesus é o meu Senhor. É que os outros deuses hoje estão disfarçados no nosso meio. Disfarçados de várias coisas. Talvez estão disfarçados de uma carreira. Talvez estão disfarçados de um relacionamento que eu priorizo acima de tudo. A coisa mais importante para mim é isto. Talvez está disfarçado de uma saúde boa. Para você, o seu Deus é a saúde. Chega a me dar coceira quando eu escuto aquela famosa frase: o mais importante é a saúde, não é? Aí eu penso, não é não. Eu só não digo porque vai chocar, né, algumas pessoas. Alguns eu digo. Que Deus nos dê muita saúde, porque o mais importante é a saúde, não é? Aí eu penso, não é não. O mais importante não é a saúde, porque a saúde vai acabar um dia. Se o mais importante for a saúde, eu vou entrar numa depressão, num buraco, quando eu ficar doente e descobrir que não tem cura. Aí eu vou roer os dedos, nem mais as unhas. Vou me acabar em choro. Porque a saúde vai acabar um dia, gente. Você não sabia? Deixa eu avisar você. Sua saúde vai acabar um dia. E agora? Ai. A saúde não é o mais importante.
Se Deus não for o mais importante na sua vida, os outros deuses vão tomar o lugar dele. E a saúde vai tomar, e as outras coisas que eu mencionei aqui, tantas outras coisas que a gente teima em colocar no centro da nossa vida como o mais importante para nós. Como aquilo em torno do que a nossa vida gira. Como é fácil desviar o nosso coração de Deus para outras coisas. E algumas coisas muito boas. Saúde não é ruim, é ótimo. Um emprego, uma carreira profissional, relacionamentos familiares são importantes. Mas quando eles tomam o lugar de Deus, eles se tornam ídolos no nosso coração. E nós vivemos em função deles, em função dessas coisas, em função desses relacionamentos. Por isso que sempre precisamos examinar o nosso coração. A nossa vida gira em torno de quem? De Deus? Mesmo? É verdade? Se as outras coisas não acontecerem do jeito que a gente planejou, der tudo errado, seu coração está em paz? Deus está no centro. Certamente. Mas quando as outras coisas tiram a nossa paz, roubam a nossa segurança, então você estava confiando, nós estávamos confiando no Deus errado. Eu gosto muito do texto de Romanos, capítulo 1, quando ele faz uma escadinha daquele que se desvia de Deus e adora outros deuses. Então eu quero que você abra lá, Romanos 1, deixa marcado aí que a gente vai voltar. Romanos capítulo 1. No verso 20, eu não vou ler, ele fala que as qualidades de Deus estão manifestadas na natureza, por exemplo. Porque ele quer dizer que ninguém tem desculpa para dizer eu não conhecia Deus. Porque Deus já se manifestou para quem quiser ver e quem não quiser também. E aí a partir do verso 21, ele diz: se nós não o glorificarmos como Deus, estamos abrindo uma porta muito perigosa. Se sabemos que Deus existe e não o colocamos no centro da vida, abrimos um precedente perigoso. 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Se pensarmos em degraus, o primeiro é não glorificar como Deus, não colocar Deus no centro. Minha vida gira em torno dele. O segundo degrau, não lhe deram graças, não agradeceram, não reconheceram que o que tinham e o que viviam vinha das mãos de Deus. Dar graças. Dar graças, minha gente, não é só quando eu recebo o que eu quero ou o que eu gosto. Dar graças é por tudo. Quando aquilo que eu esperava não deu certo, quando eu fiquei frustrado com tal situação, eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem algum propósito nisso. Que o meu coração encontre alegria no Senhor diante dessa situação. Eu não estou feliz porque as coisas boas estão acontecendo comigo. Eu estou feliz porque Deus está comigo. É essa a grande diferença do texto. Não glorificar com Deus, não lhe deram graças. O segundo degrau, o terceiro degrau. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. Começam a pensar e a generalizar situações, a racionalizar situações, e de repente, não, é isso por causa daquilo outro, se eu fizer assim, Deus vai me abençoar. E começa a achar que não é Deus, na verdade. É alguma coisa que eu preciso fazer para conseguir a bênção de Deus. Não é. Na verdade, Deus nos abençoa livremente com a sua graça e espera de nós que o glorifiquemos, que demos graças. Mas você não precisa ficar fazendo coisas para agradar a Deus, não. Não ache que é pelo seu fazer
que você vai ter a bênção de Deus. Deus te abençoa, mesmo quando eu e você não merecemos. Mesmo quando não merecemos, Deus continua nos abençoando. Por isso que você está aqui hoje vivo, e eu também. Obrigado, Senhor. Eu sei que eu não mereço estar aqui, mas Deus tem sido bondoso e generoso comigo. Eu sei dos meus pecados. Eu sei da minha ingratidão muitas vezes. Eu sei quantas vezes eu reclamei. Mas mesmo assim, Deus ainda é fiel em cuidar da minha vida. Mas ele continua dizendo: obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então já começa a não discernir mais as coisas começam a se misturar, os valores de Deus e os valores de outros deuses. Obscurece o coração, os sentimentos ficam misturados, já não discerne mais as coisas, não vê a luz, não é mais tão claro, as verdades de Deus não são tão claras. De repente eu começo a ver meio turvo o mundo, porque eu vou me afastando da centralidade de Cristo na minha vida. Outras coisas começam a ocupar o lugar e minha visão e meus sentimentos se confundem. Isso é certo, mas qual o problema daquilo? E aquilo outro? E aquilo que o meu professor lá está dizendo? E aquilo que o político fez? E eu começo a distorcer a visão a partir de experiências. Porque eu descentralizei o foco da minha vida. E o meu olhar ficou turvo, embaçado. Deus não está mais no centro, me dando uma luz, uma vontade clara. Comecei a confundir as coisas. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. E aí a gente começa a dizer: mas eu estudei filosofia, eu sei o que é sociologia, e aquilo que fizeram ali está errado. E a gente começa a se achar sábio. E Deus diz aqui: achando-se sábios, fizeram-se tolos. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Não é exatamente isso que nós começamos a falar aqui? Que a gente mudou a imagem de Deus, do Deus perfeito, para a imagem de homens, de répteis, de animais, de relacionamentos, de coisas, de profissões, de reconhecimento. A gente começou a mudar a glória de Deus em coisas humanas, terrenas, passageiras. De repente a gente está adorando outras coisas. E esse aqui já é um degrau lá embaixo. Já está no 5º ou 6º degrau da escada, descendo daquele que glorificava a Deus. E o último degrau, que vai do 24 até o final, fala de homens e mulheres que transformaram a maneira de se relacionarem. Homens com homens, mulheres com mulheres. E ele chega a dizer: tornaram-se imundos diante de Deus, tornaram-se impuros diante de Deus, porque transformaram não só a glória de Deus em homem, mas transformaram os relacionamentos humanos, distorcendo-os. E isso a gente está vivendo. Agora deixa eu dizer para você, se nós não voltarmos a glorificar a Deus como Deus, mais cedo ou mais tarde a gente está fazendo isso. Vai descer até o último degrau. Portanto, nós que lutamos para deixar a Deus no lugar de glória, no centro da vida, ainda podemos resistir diante da situação que a gente está vivendo. Porque o afastamento de Deus vai gerar cada vez mais a adoração a outros deuses e um estilo de vida moral e social completamente distorcido.
nos relacionamentos. É interessante que ele termina dizendo que as pessoas serão dominadas pelos seus desejos. Os desejos é que moverão as pessoas. Interessante, isso é quase que uma propaganda hoje positiva, não é? Satisfaça os seus desejos, você vai conseguir o que você quer. Você vai alcançar os teus sonhos. Que legal essa frase, não é? Só que a Bíblia diz que o nosso coração é corrupto, é enganoso. Se nós seguirmos os nossos desejos, o nosso coração, a gente vai acabar assim. E pior, vai acabar escravo dos próprios desejos. O que você tanto quer, tanto almeja, é isso aí, a sua vida. E você não vai viver sem isso. Não vai conseguir mais viver livre. Porque você está escravo dos seus próprios desejos. Escravizado, entregue a si mesmo. Então a primeira coisa que nós não podemos fazer é deixar Deus de lado, deixar de glorificá-lo como Deus. Precisamos voltar a, Senhor, a minha vida é tua, o que o Senhor espera de mim, eu estou ao teu dispor. Essa não é só frase para missionários ou para pastores, é frase para qualquer discípulo de Jesus. Senhor, a minha vida é tua, eis-me aqui. A gente falou isso essa semana aqui no curso. Como eu preciso voltar para a raiz do chamado de Jesus. Vem e me segue. E se você quer me seguir, deixa tudo, toma a sua cruz e siga-me. Não tem outro jeito. Não tem um atalho. Não tem um caminho mais fácil. O caminho é esse. Você precisa morrer para si mesmo, para que o Senhor passe a viver através de você. O segundo lance desse ciclo, né? O primeiro é não glorificar a Deus ou deixar Deus de lado. O segundo é sofreram as consequências disso. O castigo veio e o castigo era servidão. Eu não vou ler os textos aqui, mas se você ler os textos imediatamente antes e depois, uma coisa vai se repetir. E era: eles não fizeram o que eu mandei, que era expulsar os outros povos. Então esses povos e os seus deuses se tornarão laços para eles. Eles acabarão servindo-os, servos, escravos. Então a consequência é servidão, escravidão. O pecado escraviza. O não adorar a Deus como centro da nossa vida vai acabar em escravidão. A nossa única chance de sermos libertos é quando Deus estiver no centro da nossa vida. Aí eu tenho um norte, uma referência, aí eu tenho a certeza de que eu sou livre, porque Deus está aqui. É Deus quem controla a minha vida, não sou eu mesmo, porque eu sou escravo dos meus pecados. Eu sei disso. Espero que você saiba também. Nós, sem Deus, somos escravos do nosso pecado. É Deus quem nos liberta, quem nos dá a chance de vencer os nossos próprios desejos. Eles aqui sofriam dominados pelos inimigos. Romanos diz que os homens são dominados por seus desejos, nossos inimigos, nossos próprios desejos. A gente sabe como é terrível ser escravo, não é? Mas eu nunca fui escravo. Bom, eu tenho certeza que alguns aqui já foram escravos do alcoolismo. Eu tenho certeza que alguns aqui já foram escravos de drogas. Eu tenho certeza que alguns aqui já foram escravos de prostituição.
Eu tenho certeza que alguns aqui já foram escravos do poder, do dinheiro, da beleza, da imagem. Tem muita coisa que nos escraviza e a gente nem percebe. Por isso, Deus pode nos libertar dos nossos próprios desejos que nos escravizam. E a gente assiste a propaganda na televisão e fala: é isso que eu quero. Meu desejo foi atiçado agora. E aí você, enquanto não tem aquilo, não tem algo parecido com aquilo, você não está satisfeito. Agora, eu achei muito interessante uma fala aqui, uma citação do livro do pastor Renan Dias, Entre os Deuses, comentando Juízes. Ele menciona Timothy Keller, e ele diz assim: nosso coração nos diz que, quando um ídolo nos leva à escravidão, o que precisamos é mais do mesmo ídolo. Se você faz, por exemplo, do relacionamento amoroso seu grande objetivo na vida e fracassa, a coisa mais natural do mundo é procurar outro relacionamento amoroso para preencher a sua vida. Nosso problema, nós pensamos, não é a idolatria, é a fraca adoração dos ídolos. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que nós mesmos achamos que o problema não é idolatria, mas é porque nós não desejamos o suficiente aquilo que queremos. Precisamos querer mais. Precisamos adorar mais o nosso ídolo dos desejos, porque essa adoração é fraca. E para a gente ficar pasmo, as igrejas estão pregando exatamente isso hoje, gente. Igrejas, em nome de Jesus, estão pregando adoração a ídolos do desejo. Que mundo a gente está? E onde você está? Onde está o seu coração? Triste coisa é ser entregue aos próprios desejos, aos próprios ídolos do coração. Terceira etapa do ciclo: as pessoas se arrependem, se afastam de Deus, recebem a punição, se tornam escravos e aí de repente percebem: puxa, mas eu estou mal, eu não estou bem, eu não estou legal, eu estou piorando, a situação está me levando para o buraco. Senhor, me ajuda. Senhor, tem misericórdia de mim. E se há algo que Deus não resiste, inclusive no livro de Juízes, é muito interessante, tem um trecho aí que diz exatamente isso. Deus diz: chega, já estou cansado. Depois desse ciclo se repetir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, não sei quantas aí, Deus diz: chega, nem venham mais dizer que estão arrependidos, porque eu não acredito. E aí o povo: mas Senhor, a gente está sofrendo, a gente está, né, a coisa está feia para o nosso lado, nos ajuda. E Deus diz: tá bom, eu vou ajudar. Porque Deus é fraco, né? Não, porque Deus é cheio de misericórdia, porque Deus é amor. E cada vez que quebrantamos o nosso coração, Deus vai nos socorrer. Esse é o nosso Deus. A questão é: estamos prontos a nos arrepender, a reconhecer que estamos errados? O problema não é se Deus vai se arrepender e Deus vai nos abençoar, se Deus vai ter misericórdia. Nós sabemos que vai. A questão é: nós estamos dispostos a reconhecer o nosso erro, a admiti-lo, a confessá-lo?
Por que estamos sempre nos justificando, ao invés de confessando? É interessante porque a gente, quando fala sobre essa ideia do pecado e da confissão e repreende às vezes pessoas, chega e diz: olha, o que você fez está errado. Dificilmente alguém diz: é verdade, eu estou errado. Normalmente as pessoas dizem: é porque você não sabe o que aconteceu comigo. Você não conhece a minha família. Você não sabe como é aquele meu chefe chato. E a gente sai atirando para todo lado, culpando outras pessoas e não admitindo os nossos erros, as nossas fraquezas. O que Deus espera de nós não é que a gente se justifique, tenha justificativas para tudo, mas é que a gente humildemente reconheça: eu errei, Senhor, eu pequei, eu estou errado. Se o outro errou também, ele vai prestar conta dele, do erro dele. Eu vou prestar do meu. Deus não quer que você preste conta do erro dos outros, lembra disso. Deus quer que você fale do seu problema. Abra o seu coração: Senhor, eu estou errado, eu falei áspero, eu estava com raiva, eu agi errado nessa situação ou naquela. Fale isso diante de Deus. Se você realmente se arrependeu, você não tem que ficar se justificando. Você simplesmente tem que falar: Deus, me ajuda, me perdoa. Eu creio no Senhor que é capaz de perdoar, seja lá o que for. Me ensina a desfrutar do teu perdão. Admita os seus erros. Lembra, Deus não quer ouvir nossas justificativas. Ele quer ouvir a nossa confissão, o nosso arrependimento genuíno. Quarta etapa do ciclo. Então, só lembrando: primeiro, se afastaram de Deus. Segundo, sofreram as consequências. Diante das consequências, se arrependeram. E agora, Deus providencia a libertação, a salvação. Eu quero chamar a atenção de vocês para o texto lá de Juízes. Um detalhe muito interessante aqui no texto. Veja que o arrependimento está no final do versículo 18. O texto diz: porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Então Deus tinha compaixão, sim, quando eles se arrependiam e confessavam seus erros. Mas a resposta, ou a libertação que Deus tinha providenciado, já tinha sido dada no versículo 16 até o começo do 18. Se você ler antes, você vai ver: suscitou o Senhor juízes que os livravam da mão dos que os pilhavam. Contudo não obedeceram, e tal, e tal, e tal. Quando o Senhor estava juiz, 18, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias. Na verdade, sempre foi assim. Deus providencia o livramento antes da gente pedir. Deus mandou Jesus muito antes de você nascer. Deus planejou Jesus muito antes de qualquer outra coisa acontecer com os nossos ancestrais. Deus já tinha o livramento na mão. Por isso, quando a gente canta e celebra a ceia, a morte de Jesus, o livramento dele e a sua vida que agora nos foi dada, a gente está celebrando algo que Deus planejou antes do nosso pecado, antes das besteiras que você fez e que eu fiz essa semana. Deus estava pronto já olha, o perdão está aqui, já está pronto. A assinatura
de liberdade já está aqui. Venha. Volte-se para mim. A salvação vem antes da confissão até. Jesus é a prova maior. Libertação. A nossa carta já está assinada com o sangue de Jesus. A libertação do seu pecado, dos seus desejos desenfreados, já está assinada. Falta a gente chegar lá e falar: Senhor, perdão. Senhor, eu estou errado. Senhor, tem misericórdia de mim. Faça isso. E aí você vai olhar para trás e vai falar, e vai descobrir: puxa, Deus já tinha me perdoado, e eu é que não percebi. Eu é que nunca desfrutei do perdão de Deus por mim. E aí vem a outra etapa, a última etapa do ciclo. O perigo da estabilidade. Quando a gente recebe o perdão e a gente desfruta desse momento de libertação, puxa, Senhor, obrigado que eu não estou mais tão preso àquela coisa ou àquela outra. Aí vem um período de prosperidade, de paz, de segurança, estabilidade, e aí vem o grande risco nosso, que é nos afastar de novo de Deus, de glorificá-lo como Deus, de colocá-lo no centro, e aí vem todas as consequências acontecendo novamente. Deus nos projetou, se é que eu posso dizer assim, para sermos voluntariamente dele. É lógico que Deus poderia nos criar com chips prontos para fazer exatamente o que Ele queria, não é? Mas Deus fez muito mais. Ele espera de nós uma atitude voluntária de quem, Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu preciso, eu me disponho a ser teu. Deus não nos quer escravizar. Ele quer que nós nos disponhamos a ser seus escravos, seus servos. Eu sei que quando fala a palavra escravo fica pesada, né? Mas ser servo, ser escravo de quem é o melhor do mundo, é o que nós queremos. Eu quero estar perto de quem é perfeito e planejou todas as coisas de maneira maravilhosa. Então, voluntariamente eu quero chegar perto de Deus para servi-lo. Agora, se você não quiser também voltar-se para Deus, reconhecer os seus erros e quiser continuar vivendo nos seus desejos, na sua vontade, sem considerar Deus, por incrível que pareça, Deus vai te deixar. Eu não sei até que ponto e até que hora, porque um dia todos nós vamos prestar contas diante dele. Mas você é livre. Você pode sair correndo, sem problema, ninguém vai te deter. Nem aqui, nem no céu. Mas uma hora você vai precisar voltar diante dele para prestar contas. E aí? O que é que você fez com a liberdade que eu te dei? Descobriu que longe de mim você se torna escravo de novo? Provavelmente é isso que você vai constatar. Estar perto de Deus é o melhor lugar para nos sentirmos seguros.
para nos sentirmos protegidos. Protegidos contra o quê? A Bíblia fala de algumas coisas, eu vou só mencionar aqui. Protegidos contra o nosso inimigo, o diabo. Protegidos contra o mundo, os sistemas de imposição, seja de direita ou de esquerda. Em Cristo somos protegidos. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Também somos protegidos de nós mesmos, da nossa carne, dos nossos desejos, das nossas próprias paixões. Em Cristo nós temos o equilíbrio. Temos um referencial. Está certo ou está errado? Eu tenho um referencial. Hoje não tem mais. Se você não tem Jesus na sua vida, você não tem mais referencial do certo e do errado. Cada um faz o que quer. Aliás, essa é a grande frase que descreve a época dos juízes. Cada um fazia o que queria. É isso, o período que nós estamos chegando. Quando você tira Jesus, você faz o que você quer. Mas lembra, vamos comparecer diante dele para prestar contas. E eu quero terminar lendo Provérbios 22, 3. Diz assim: o prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Há um contraste aqui entre dois personagens muito comuns do livro de Provérbios: o prudente e o simples. Quem é o prudente? O prudente é aquele que ouve a palavra de Deus e obedece. Esse é o prudente. Ele ouve a advertência e, ao invés de fazer aquilo que ele achava que ia fazer, como ele foi aconselhado a não fazer, ele não faz. Ele é o prudente, ele ouve a Deus. O simples vê o erro acontecer, vê que outros estão afundando, vê a situação que está o mundo e vai fazer também. Esse é o simples. O simplório. Por isso que Paulo, em Provérbios, diz que aquele que se julgava muito sábio, na verdade é tolo, é o simples. Porque ele vê o que está acontecendo, mas não se dá conta, e vai e faz igual, e continua indo atrás dos seus desejos, e continua se escravizando, e continua deixando Deus de lado. Porque é simples. Aí você pensa, mas simples é uma coisa boa, não é? Não aqui. Quando você sabe que não deve fazer uma coisa e faz, isso não é bom. Essa simplicidade vai te afastar cada vez mais do propósito de Deus. Além de pensar em você, eu quero que você pense um pouquinho mais hoje. Esse ciclo descendente que muitos de nós estamos entrando e vivenciando vai contagiar no livro de Juízes não só aquele povo, mas a geração seguinte também, e a outra também, e a outra também. Agora, sempre havia a possibilidade de quebrar esse ciclo. Então, você pode ser um instrumento de Deus, não só para a sua vida ser liberta, mas para que outros sejam libertos na nossa geração, na sua família, por exemplo. A gente precisa ser uma referência, mais do que estou me dando bem, como que eu posso ajudar outros a não continuarem no erro? Como que eu posso ajudar outros a se libertarem de suas escravidões?
Como que eu posso ajudar outros a voltarem-se para Deus? Você foi chamado não só para ir para o céu, você foi chamado para levar pessoas para o céu. Essa é a sua missão, essa é a minha missão. Libertar pessoas pelo conhecimento de Jesus, compartilhar com elas o amor de Deus. Achei joia que falaram aqui que é impossível a gente compartilhar o amor de Deus sem um relacionamento pessoal e comprometido. Não dá para falar, Deus te ama, e sair correndo. Mas dá para dizer, vem cá, deixa eu te dar um abraço, você não sabe quanto Deus te ama. O que está acontecendo com você? Vamos conversar. Como que eu posso dividir o seu peso? Então, Deus não só quer nos tirar do buraco, mas Ele quer que nós sejamos instrumentos para abençoar outras vidas. E eu espero que você seja uma dessas. Eu espero que Deus esteja falando ao seu coração, no sentido de, saia, eu quero que você seja meu, porque eu quero que você seja luz e sal, bênção nesse mundo. Curva sua cabeça, feche seus olhos, fale com Deus, diante do que você ouviu. Disponha-se diante do Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não só nos chamou para nos libertar de nós mesmos, dos deuses que muitas vezes queremos colocar a nossa confiança, dos ídolos que tentam nos escravizar, mas também o Senhor nos chamou para libertarmos outros, para ajudarmos outros nesse processo. Ajuda-nos, Deus. Aqueles que estão hoje numa situação difícil, sem conseguir sair, que voltem a colocá-lo no centro, a glorificá-lo como único, a não deixar outras coisas tomarem os seus corações, sejam preocupações, sejam ambições, sejam desejos, seja lá o que for. Não deixa que isso tome o coração dos meus irmãos, Senhor, mas ajuda-os a admitir diante do Senhor essas fraquezas e receber o perdão que já está pronto, o perdão que nos liberta definitivamente, e que com essa carta a gente possa apresentar para outros a possibilidade de serem libertos também. Então usa aqueles que já são livres no Senhor, e usa aqueles que estão sendo libertos no Senhor, para que uma nova geração se levante de servos livres, que amam o Senhor e que estão dispostos a abençoar outras vidas com suas experiências, com sua fé, com sua certeza, com o perdão que receberam do Senhor. Então abençoa teu povo, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.